Hoje nós vamos falar sobre processos de mudanças e vamos apresentar cases de sucesso com o consultor executivo Joaquim Macedo, que está hoje conosco aqui no estúdio. Olá, Joaquim, bem-vindo ao programa. Bom dia, tudo bem, Paula? Tudo ótimo. O Joaquim Macedo possui mais de 25 anos de experiência em multinacionais, líderes em seus segmentos, como a Whirlpool e a Alcoa, com carreira multidisciplinar em tecnologia, vendas, marketing e suprimentos. Em sua formação acadêmica, possui graduação em engenharia mecânica, pós-graduação em engenharia da produção e pós-graduação em marketing. Vamos começar falando então sobre os processos de mudança. Você acredita que ter processos de mudança é fundamental para a inovação dentro das empresas? Cada vez mais, quer dizer, se a gente verificar a evolução pelo que o mercado passa, o nível de exigência dos consumidores, a forma como os clientes estão tratando a questão do mercado, cada vez mais a adaptação ao novo, a fatos novos, a coisas que não estão efetivamente no teu cuidado e tudo mais, é muito importante. Então, o grande desafio das empresas hoje é conseguir evoluir acompanhando essa questão das mudanças e a forma como as mudanças também devem ser tratadas dentro das empresas. O mais importante muitas vezes, e a gente vê quando existe toda essa integração de grupo, empresa comprando empresa, é conseguir ao mesmo tempo que você gera a mudança, você conseguir manter aquela certa alma que existe, a questão dos valores da empresa e como conduzir essa questão da visão e dos valores quando você tem empresas diferentes se juntando. Então, cada vez mais o conhecimento com relação a como tratar as pessoas, principalmente no momento de mudança, é fundamental. Então, realmente é um grande desafio e cada vez mais é necessário estar preparado para isso. Porque o mundo está evoluindo muito rapidamente, a globalização não é mais uma questão que antes se via a globalização, hoje se vive a globalização o tempo todo. A questão de conseguir preservar a cultura, preservar as diferenças e tudo mais, também é fundamental. Quer dizer, você não consegue gerar mudança sem ter essa percepção também de que você está mexendo com pessoas. Está mexendo com pessoas diferentes, de cultura diferente, de forma de pensar diferente. Então, conduzir esse processo é um desafio muito interessante, muito legal, porque quando você começa a viver isso e isso começa a gerar esse desafio, a coisa se torna cada vez mais interessante, quer dizer, porque você, ao mesmo tempo que você quer fazer a evolução de negócios, você tem que ter atenção às pessoas. Lidar com pessoas nem sempre é fácil, né? Esse realmente que você tem que aprender a gostar disso. É muito difícil porque você não pode ignorar, então você tem que gostar. Os fundamentos de gestão estão cada vez mudando mais também, quer dizer, a importância da comunicação. Antigamente as empresas guardavam na gaveta seus planos, suas estratégias e tudo mais. Como é que aquela pessoa que vai ter que efetivamente fazer a estratégia acontecer pode fazer alguma coisa acontecer sem conhecer o conteúdo? Então, a questão da comunicação, a forma como as coisas estão muito mais abertas hoje em dia, todas essas questões da possibilidade via internet, via rede social e tudo mais, de conhecer, de tomar conhecimento das coisas é fundamental. Então, a comunicação nas empresas com relação à sua estratégia, a forma como as coisas estão acontecendo e o pessoal interno conhecer isso antes de isso estar no mercado, é muito importante. Então, já aconteceu no passado, de repente, algumas pessoas internas, o próprio vendedor conheceu um produto, quando o produto já estava lançado no mercado. Então, ele foi conhecer uma coisa que ele vai ter que vender, vai ter que apresentar no mercado. Então, as coisas realmente estão mudando muito. As empresas cada vez mais estão abrindo as informações, estão abrindo suas estratégias e estão conduzindo com comprometimento dos seus funcionários essa estratégia, que senão a estratégia única da diretoria não funciona. A estratégia tem que estar em todo mundo conhecendo e sabendo quais são os resultados que a empresa quer ter, quais são os valores da empresa, qual é a visão da empresa, a missão da empresa. Essa questão dos valores, missão e visão não pode ser um quadro na parede. Muitas vezes a gente já falou isso. até aqui no programa, em um programa anterior,
As empresas que ainda mantêm essa estratégia de ter missão, visão e valores, mas não repassam isso aos seus funcionários, não fazem com que toda a equipe esteja motivada, interagindo com esses valores, isso não funciona mais, né? Não, acho que nunca funcionou, né? Só que muitas vezes, quando começou mais efetivamente a questão de colocar visão, valores e missão, isso sempre teve, mas a divulgação disso que mudou bastante. Eu acho que a empresa mais inteligente, a empresa de sucesso é aquela que consegue montar essa visão, valores e missão junto com o seu pessoal, quer dizer, que realmente envolva a base para que haja um comprometimento efetivo com relação a isso. Não basta formular belas frases e não colocar em prática, né? Mesma coisa de política de qualidade, né? Se ao mesmo tempo você tem o quadro da política de qualidade da empresa, mas a empresa não tem essa atenção com relação à qualidade dos seus produtos, a empresa não tem, quando acontece algum fato, ela não faz um recall de repente. Nós tivemos que fazer, na época da Brastemp, o primeiro recall da empresa. E isso internamente dói muito, só que depois que você faz, você vê o resultado positivo que isso tem. Por quê? Porque você mostra para o consumidor que efetivamente você está preocupado em alertá-lo sobre algum tipo de problema, que você não está escondendo mais o problema. Então, é uma decisão muito difícil, mas você mostra, se eu tenho uma política de qualidade, se eu tenho visão, valores, ética no mercado, em todas as ações que eu faço, eu tenho que estar conduzindo dessa forma. Joaquim, você tem uma longa experiência, principalmente na área de vendas, trabalhou com equipes enormes. Como você vê a gestão de processos, os processos de mudanças para criar uma melhoria, um ganho na produtividade dessa equipe de vendas? Antes, a questão de vendas, se tinha o pessoal de vendas como o pessoal que tinha que sair e vender de alguma forma os produtos. Cada vez mais, a venda tem que ser um negócio planejado, tem que ser um negócio muito bem definido, né? E você tem que entender a produtividade da força de vendas. Então as empresas sempre mediam a questão da produção, como é que está a produção, em que nível está a produção, e tinha um monte de indicadores com relação à produção. A área financeira tem um monte de indicadores com relação à área financeira. Então tem uma série, a RH tem um monte de indicadores com relação à RH. Agora a vendas sempre foi tomado como não se pode medir a produtividade da área de vendas. E você tem que medir a produtividade da área de vendas. Por quê? Você tem que verificar que resultado que cada vendedor, que cada pessoa de vendas está trazendo para a tua empresa. Então, eu tive a felicidade de liderar um projeto, que foi o projeto da produtividade da força de vendas, na época ainda na Multibras, que ainda não era o Wilpo já tinha participação, mas não era o Wilpo ainda, e foi um desafio muito interessante, porque junto com a consultoria, mas nós internamente liderando esse processo, conseguimos realmente colocar a importância de você ser produtivo em vendas. Então, muitas vezes, o que acontecia? O vendedor saía, daí ele passava na frente do cliente e falava, vou lá tomar um café, e no tomar café já queria vender, mas não era o momento, ele não se planejou para isso. Muitas vezes ele chegava sem uma informação, então ele chegava para fazer uma venda, só que tinha tido um problema de atraso de entrega, tinha tido um problema financeiro, tinha tido um problema de qualidade, e ele, sem saber disso, está forçando uma venda. Então, nós tornamos daí o vendedor um consultor de negócio. Ele, como um consultor de negócio, ele efetivamente tem que viver o negócio do seu cliente. Tem que entender e tem que saber onde é que ele agrega valor nesse negócio. Então não adianta nada você num mês ter um mês de sucesso de venda e ele não te comprar depois dos próximos meses. Por quê? Porque o produto encalhou, porque exagerou no tamanho do pedido. Então essa inteligência com relação a venda é muito importante, quer dizer, é saber qual é o momento do teu cliente e ajudar ele a vender o teu produto. Por quê? O teu produto, você só realizou a venda quando o teu produto está na casa do consumidor final e o consumidor final está satisfeito com ele. Então a tua venda não termina na hora que você colocou o produto no estoque do cliente, só termina muito depois disso com a satisfação do teu consumidor final. Como você tem esse meio é muito importante, você entender o meio, e o meio é saber que você está interessado no seu negócio e na forma de rentabilizar o seu negócio. Então a questão da produtividade da força de vendas é um fator cada vez mais que tem que ser mensurado. Porque você não pode efetivamente ter uma equipe que saia para vender de forma aleatória. Perfeito. A gente vai falar mais sobre vendas, mas daqui a pouquinho vamos fazer um intervalo, voltamos já.
Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos conversando hoje sobre processos de mudança, citando vários cases de sucesso com Joaquim Macedo. Joaquim, no bloco anterior a gente estava falando sobre vendas, eu queria retomar um pouquinho aquela questão do vendedor como consultor. Então ele precisa ser um aliado do seu cliente, ele pode atuar como consultor de negócio, de repente indicando quais seriam as melhores estratégias para que o produto dele seja bem vendido dentro da loja? Ninguém conhece melhor do produto do que a pessoa da empresa que efetivamente tem treinamento, tem conhecimento do produto, como ele é produzido e tudo mais. Só que ninguém conhece melhor do canal de venda do que o canal. Então, não adianta nada se você segmentar e falar, pô, a minha parte vai até aqui, a parte do outro vai até ali, porque você tem que ter um processo integrado. Que só um processo bem integrado é que consegue realmente fazer com que o produto chegue na casa do consumidor de uma forma efetiva e que exista uma rentabilização em toda essa cadeia de negócio. Quer dizer, que ao mesmo tempo que o cliente esteja satisfeito por ter feito um bom negócio, a revenda tem que estar satisfeita por ter rentabilizado e feito um bom negócio, e a fábrica tem que estar satisfeita também por ter feito um bom negócio. É o ganha-ganha, né? Sempre. E o ganha-ganha tem que ser cada vez mais efetivo, não pode ser uma coisa do tipo, vou fazer de conta que estamos ganhando. Tem até uma brincadeira que fazem, que na China chegaram, estavam lá em 2 chineses e um brasileiro, e daí o chinês falou, ó, esse negócio tem que ser bom para nós dois, para mim e para o meu irmão. Não pode, quer dizer, você tem que fazer com que a coisa seja boa para todo mundo, que todo mundo fique satisfeito com isso. Então a vivência, esse consultor de negócio está presente cada vez mais no seu cliente, sabendo como é que está funcionando a estrutura, qual é o melhor mix de produto para ser vendido, como é que está a precificação do produto, como é que está funcionando a concorrência, como é que está... Quer dizer, o grande termômetro desse ambiente é o ponto de venda, em qualquer tipo de segmento. Pode ser no segmento farmacêutico, a farmácia é o grande termômetro do negócio. Se for com relação a eletrodoméstico, o varejo de venda das lojas que vendem eletrodoméstico. Se for de confecção, o ponto de venda é o grande termômetro. Então você tem que entender o que está acontecendo lá. Porque daí você não sabe o que está acontecendo com o teu produto, com o teu mix de produto, e daí muitas vezes se reclama sobre isso. Fala, estão vendendo mal o produto não está girando, mas por quê? Porque não teve uma ação promocional efetiva naquele momento, porque não teve um treinamento para as pessoas, para elas estarem preparadas para vender os benefícios do produto efetivamente. Então, até teve uma época que existia uma questão muito técnica de venda de produtos. Se falava muito das características do produto. Mas não é a característica que vende, o que vende são os benefícios que aquela característica traz. Então esse aprendizado de saber vender, se você pegar corretores de imóveis, os corretores de imóveis têm que efetivamente estar passando para o cliente que o imóvel tem aqueles benefícios tais que o diferenciam do seu concorrente e que está mais adequado para a sua família, para a sua estrutura e tudo mais. Então, em toda a arte da venda, é necessário conhecer muito bem, não só o produto e o serviço que você presta, mas quem vai trabalhar com esse teu produto, quem vai vendê-lo e tudo mais, tem que estar muito alinhado a essa conversa. E cada vez mais a gente vê isso, quer dizer, eu acho que as coisas, o mercado vai, o consumidor está cada vez mais exigente, né? E eu acho que se alguém pensava em enganar o consumidor, está fadado ao insucesso realmente, porque cada vez mais... É cada vez mais difícil, né? Não, é praticamente impossível, e uma rede social acaba com a tua marca, com o teu produto em questão de segundos, quer dizer. Então todo investimento que você pode fazer de marca, de lançamento, disso, daquilo outro, se você não tiver o cuidado realmente de estar entregando aquela tua promessa, tá? Você, em questão de segundos, você pode estar fadado ao insucesso. Até porque o consumidor está cada vez mais consciente de seus direitos e tem buscado esses direitos, né? Então enganá-lo não é nada fácil. Nem deve, eu acho que quem realmente pensa hoje que eu vou enganar alguém, né,
ele não tem vida longa. E se você for ver as empresas de vida longa, são as empresas mais éticas, as empresas que melhor conhecimento tem do seu cliente. No Marketing 3.0, o Kotler fala muito sobre isso, quer dizer, de você já ter o teu cliente participando do desenvolvimento do produto, ter o teu cliente cada vez mais envolvido com toda essa questão, está entendendo que tipo de serviço realmente ele está precisando. Então, é o envolvimento do Marketing 2.0 para o Marketing 3.0 é exatamente esse, de você ter o cliente cada vez mais envolvido junto com você no desenvolvendo o que ele vai utilizar no futuro. Então não adianta hoje você fazer um carro magnífico se ele não atende a expectativa, a questão das mulheres cada vez mais presentes no mercado do trabalho, cada vez mais donas de si própria. Não adianta você dar um carro totalmente masculino para uma mulher. Então tem uma adaptação, algumas adaptações que são feitas para atender esse mercado também. Se você não tem atenção com relação a isso, você está vendendo o produto errado para a pessoa errada, né? E isso não dura muito, né? Joaquim, você teve uma experiência com a fusão e integração da Brastemp com a Consul, surgiu a Whirlpool. Como que foi esse processo? Você participou da integração da equipe de vendas? Como que foi a unificação dessas duas marcas tão importantes aqui do Brasil? Eu acho que eu falo, quando a gente vê assim a nível de carreira, acho que eu tive a felicidade de participar dessa mudança como um todo. Quer dizer, a Consul era uma empresa, a Brastemp era uma outra empresa, já participava do mesmo grupo, mas eram empresas que tinham vida própria, que competiam no mercado, que tinham alguns overlap muito fortes com relação a produtos. E nós, primeiro, tivemos que trabalhar na questão do brand strategy, quer dizer, você realmente posicionar as marcas. Então era Brastemp, Consul e Semer. A Semer, na época, era praticamente focada só em fogão. Então, foi muito melhor, na época, abrir mão da marca Semer e trabalhar a Brastemp e Consul como linha completa. Só que esse trabalho hoje, que se vê um sucesso muito grande no mercado de posicionamento das marcas e tudo mais, na época foi bastante complexo, quer dizer, para conseguir realmente fazer esse posicionamento, fazer com que a gente identificasse a melhor forma de colocar o mix de produtos, como as duas terem linha completa, sem que realmente houvesse, que tivesse ganhos efetivos para as duas marcas, são duas marcas muito fortes. E esse trabalho foi feito quando se criou a Multibras, que foi quando se unificaram a Consul e Brastemp, se tornaram marcas e deixaram de ser empresas, e depois com a compra pela Whirlpool. A Whirlpool daí que incorporou a Multibras. Então teve tanto o trabalho de marketing, de produto e tudo mais que foi feito, teve um trabalho da visão, que foi feito na época da visão e dos valores, porque você também estava apesar de serem do mesmo grupo, elas tinham culturas diferentes. Culturas diferentes, e esse respeito à cultura, a forma de conduzir o negócio era muito... E foi muito interessante, porque aí tinha o pessoal de São Paulo com o pessoal de Joinville, e hoje não existe mais isso. Existe o pessoal da Whirlpool, inclusive global. Nós tivemos também um desafio na área de vendas, de conseguir fazer com que houvesse uma unificação da área de vendas, aproveitando o melhor de cada empresa, de cada marca, de cada pessoa. Quer dizer, então, esse trabalho é um trabalho realmente que é delicado, mas ao mesmo tempo dá uma satisfação muito grande, porque você perceber a evolução das pessoas, o entendimento das pessoas com relação àquilo, e ver hoje isso no mercado, a equipe da Whirlpool no mercado, eu posso dizer com segurança que é um case de sucesso, uma das equipes mais preparadas que existe no mercado. E as duas grandes marcas permanecem no mercado com o público. E muito bem posicionadas, com as suas lideranças, em cada uma no seu segmento. Então, realmente, foi um case de sucesso, mas que passou também por tivemos obstáculos, tivemos dificuldades e tudo mais, e conduzir isso tudo... O que foi mais difícil nesse processo? A questão da diferença de cultura das empresas. Isso daí a gente está falando já na época de 96, por aí. Depois disso já houve daí a globalização, então não era só mais pensar na equipe brasileira com culturas diferentes, sim pensar numa equipe internacional com diferenças de cultura. Quer dizer, você começava daí a ter acesso à Itália, Estados Unidos, México, Índia. Foi desenvolvido um produto para a Índia que era totalmente diferente do produto
brasileiro tinha que ser adaptado para aquela situação e o produto ia ser produzido no Brasil, ia ser fabricado aqui com uma plataforma já global. Então, a gente vai ter que resumir aqui, mas foi um trabalho muito interessante exatamente por isso, porque você, a partir do momento que a empresa vai se adaptando às mudanças, fica muito mais fácil você fazer mudança e ter um entendimento disso tudo. Então, conduzir e treinar, preparar as pessoas, dar acesso ao conhecimento, à informação é fundamental para que elas se comprometam realmente com todos esses processos de mudança, né? Perfeito. Vamos para mais um intervalo. Hoje a nossa conversa é sobre processos de mudanças. Voltamos já. Networking. Estação Melhor Perfil de Alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação Melhor MBA do Sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Voltamos conversando hoje sobre processos de mudanças com o Joaquim Macedo. Joaquim, falando sobre globalização e integração de grandes empresas. Hoje, como ocorre a integração de grandes empresas multinacionais? Eu imagino que com a tecnologia de advento da internet e outras tecnologias, isso ficou muito mais fácil. Com certeza, a tecnologia toda aplicada, ela está ajudando muito a essa integração. Eu lembro que quando eu montei um escritório aqui em Curitiba, a gente ainda tinha o NetMail, que você não podia nem botar nenhum arquivo junto, nem nada. Existia coisas que o pessoal hoje em dia já tem uma nova geração que acha que aquilo é um monstro, um fax, um telex, uma coisa parecida. E essa evolução foi muito rápida e muito importante. Só para te dar uma ideia, quando eu participei do time global da Whirlpool na parte de refrigeração, a gente trabalhou junto com o pessoal da Índia, México, Estados Unidos, Itália, e teve uma vez, só saímos daqui do Brasil, fomos até Chicago, chegamos no dia seguinte em Chicago, tivemos uma reunião num hotel próximo do aeroporto, ficamos 2 dias em reunião nesse hotel e fomos para o aeroporto e voltamos. Hoje você faz isso por videoconferência, você faz isso pelo teu iPhone, você faz isso de uma forma tão facilitada que ajudou muito a esse acesso ser muito mais ágil e não depender de você estar o tempo inteiro viajando para conhecer alguma coisa. Então, claro que é importante na integração o contato também. Então, muitas vezes esse contato é necessário. Porém, essa tecnologia ajudou muito a que a informação flua muito mais rapidamente, que a tecnologia flua muito mais rapidamente. Isso daí também ajudou na questão de você conseguir manter a tua equipe atualizada. Então, na área de vendas, quando você tem a tua equipe muito dispersa em vários locais, você hoje, através de uma videoconferência, através de toda essa tecnologia disponível, você consegue passar para eles up to date, quer dizer, o que efetivamente está acontecendo, naquele momento, qual é a estratégia que você tem que executar. Você não tem que esperar terminar o mês para ver o que aconteceu no mês, você tem que acompanhar o dia a dia, então isso ajuda muito. Joaquim, como você vê hoje as empresas brasileiras, as grandes indústrias instaladas aqui no Brasil, quais são os desafios delas hoje? Seria a globalização, concorrência com a China, o desafio do mercado interno, o que você vê hoje como grande desafio dessas empresas? É a liderança e a gestão. Então, cada vez mais precisa efetivamente se formar líderes e bons líderes. Nós temos a felicidade no Brasil de ter empresários executivos de muito sucesso, pessoas que realmente estão mostrando que o Brasil, que nos inícios das globalizações era meio que o patinho feio, demonstrou uma criatividade, uma facilidade de entendimento de mudança e de aculturamento muito grande, mostrou que por tudo que o país passou, a agilidade de conseguir naquele momento de plano Collor, de plano cruzado, de globalização, de entrada de chineses, o brasileiro consegue tomar ações que são ações muito criativas
ações que beneficiam o negócio. Então, eu acho que não precisa ter medo de ninguém. Nós somos um país e as nossas empresas estão mostrando isso. Você pega uma Gerdau, ela é multinacional. Então não é uma multinacional que veio para o Brasil, ela é uma multinacional fora. E é uma empresa que lidera os seus mercados de uma forma muito importante. Tá? Você pega uma Tramontina, uma empresa que se globalizou, saído de Caxias do Sul e hoje é uma empresa global super reconhecida. Então, essa criatividade do empresário brasileiro, do executivo brasileiro, essa facilidade de poder estar em vários tipos de cultura diferente e essa nossa latinidade nos possibilita a gente quebrar um pouco daquele gelo, daquela forma mais fria que as coisas são tratadas, ajudou muito realmente ao Brasil ter esse sucesso que tem, tanto interno como externamente. Então, cada vez mais, eu acho que os empresários têm que ficar independentes de ações do governo. Eu acho que o governo não deve atrapalhar, mas cada vez mais ele mostra realmente que hoje não existe mais muitas estruturas que ficam segurando a empresa que está para quebrar. Se é para quebrar, quebra, porque não tem como segurar. Significa que temos bons líderes. Mas esse é o desafio também, de se continuar formando grandes líderes, tá? E realmente pensando muito na gestão. Então a questão de liderança talvez seja, dentro de uma agenda empresarial e tudo mais, o grande desafio que se tem é isso, quer dizer, como fazer processos de sucessão, como fazer processos de estar treinando e formando grandes líderes. Tá? Então, eu fico muito feliz da oportunidade que a Estação Business School me deu, porque eu acho que experiência, conhecimento guardado não ajuda ninguém. Então a gente poder, às vezes, contribuir com pouco que possa ser, mas dar uma contribuição falando que é o seguinte, nós temos todas as possibilidades de ser muito bons, vamos fazer. Não ter medo de desafio, não ter medo de fazer, não ter medo de globalização, não ter medo de concorrente, não ter medo de estar muito mais tempo no cliente, não ter medo de fazer o recall quando acontecer um problema para você dizer, olha, desculpe aí, mas eu estou preocupado com como é que você vai me perceber e tudo mais. A Estação Business School, através do Judas, tem feito um trabalho muito importante, que eu acho que é uma das únicas instituições focada na formação de lideranças. E isso, hoje, é o grande gap que existe no mercado. A questão de formação de líderes já saírem de um curso com embasamento para isso. Então, antes, praticamente, você tinha que ir criando os líderes internamente. Hoje você tem possibilidade, um curso que nem da Estação Business School, é um curso que, além da questão de você ter o aprendizado, você tem a convivência com outras pessoas de outras empresas, que isso é de uma riqueza e de um valor enorme. Joaquim, eu que agradeço em nome da estação, agradeço pelos elogios, pelo reconhecimento e agradeço a tua disponibilidade de estar conosco aqui repartindo todo o teu conhecimento. Obrigado a vocês também. Semana que vem estamos de volta.